Mais um Pode Conversar especialíssimo. Agora com o Cal Aragão. Uma piada interna, já que nós somos amigos. Cal Aragão, o homem que nasceu campeão. Calzão, bate-papo leve aqui pra gente, né? Primeiro agradecer, cara. Eu sei que seu tempo aí é super corrido. Você é um cara que multifuncional, né? Várias atividades e 6 horas de treino diário aí para o cara ser um dos 3 melhores do mundo na natação, na categoria dele. Cal, me fala um pouquinho aí da Maratona de Fortaleza, que a gente só ouve falar dela, 10 mil inscritos e tudo, um evento que eu acho que já se consolidou no calendário da cidade. Como é que é isso aí? Vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui, Fábio. Aqui é um papo entre amigos, né? Nossa amizade aí Total. já beira aí, eu acho que 40 anos ou mais. Então, aqui é um papo entre amigos. Muito feliz aqui com o Pode Conversar. E, cara, a questão da maratona é o seguinte: isso já é um projeto que já existe desde 2020. Só que aí a gente veio com pandemia, que atrasou um pouco. Esse projeto, ele hoje, ele está capitaneado por três empresas, que é a K1 Esportes, a BRB Marketing e a 77 Eventos, que voltou aos eventos e também os eventos esportivos. Quem lembra da 77 Eventos como eventos noturnos, ela iniciou com eventos esportivos lá na década de 90. Então ela se atualizou, ela está junto desse movimento agora, que o pessoal está trocando mais aí a noite pelo dia, a 77 está se reinventando. É isso. Pronto. O pessoal diz que hoje as corridas são as novas micaretas, né? Vamos dizer assim. Né? Muita gente que estava nas festas, nos eventos noturnos, hoje acordam cedo para ir correr na beira-mar. Não é à toa que a gente tem uma beira-mar lotada todo dia, né? Não é à toa que a gente tem hoje o calendário de corridas de Fortaleza com dificuldade de a gente conseguir data. Para você ter noção, 2026, hoje, se você quiser uma data no primeiro semestre, provavelmente você não consegue mais. Já está Tudo praticamente tomado. lotado. Existe um dado que em 2024, não tem esse número ainda de 2025, que o Brasil teve em torno, se você pegar o número de corridas do ano e dividir por 365 dias, são 7 corridas por dia. Ó, Só você tem uma noção do tamanho que esse força mercado desse movimento. cresceu. Causão, só para a gente não esquecer que as empresas são importantes, mas primeiro as pessoas. Quem são os componentes aí desse trio aí? K1, BRB e 77. Pronto, a K1 sou eu e o Alexandre Freire, conhecido Lilica, né? Todo mundo Certo. conhece como Lilica. A BRB é o Ricardo Ramalho, o nome já é muito conhecido aqui das corridas, e o Marcelo. E a 77 Eventos, o Fred Pinto e o Zé Filho, Perfeito. né? Que são também empresários reconhecidos aqui na cidade. E voltando à sua pergunta, então esse plano da maratona, ele estava ali adormecido e a gente ano passado entendeu que 2026 seria o ano dos 300 anos, juntou também que Fortaleza, uma cidade, a quinta maior capital do Brasil, nunca teve uma maratona oficial, né? A gente já teve aqui maratonas de revezamentos, foram feitas maratonas em cidades próximas a Fortaleza, mas a gente nunca teve aquela maratona, como tem a Maratona do Rio, a Maratona de Mas Porto Alegre. me corrige num ponto aí, Cal. Fortaleza, proporcionalmente, é uma das que tem mais corredores, não é? Do Brasil, não é É a isso? segunda do Brasil, pelo Strava. É, Proporcionalmente? É? Só é. perde para quem? Para São Paulo? Eu não sei te dizer se é São Paulo ou Rio, Que mas pelo loucura, cara. Strava é a segunda do Brasil. Então vocês É, realmente trouxeram um evento sob demanda. O evento já isso. tinha a expectativa toda, né? Agora a gente fez por ser uma maratona, a gente sabe que a gente ia ter uma quantidade. Hoje em dia você não tem uma quantidade muito grande de pessoas que vão correr os 42, né?
Então a gente fez a seguinte divisão. A gente sempre teve o número de 10 mil atletas. Esse era o target do evento. E a gente achava, pelo menos eu achava, que a gente poderia chegar. Você falou era o target. Esse número já foi Era o alcançado, então target. eu estou estragando o suspense aqui. Pronto, esse número foi alcançado com 82 dias. Rapaz, Com 82 que dias. maravilha. E aí você pensa, mas deve ser metade, porque o evento ele consta nas distâncias de 5, 10, 21 e 42. Mas aí, mas lotou porque tem 5 e 10. Não, 5 e 10 são as distâncias que tem menos corredores. Mas por que isso? Porque a gente delimitou que a gente ia ter uma quantidade praticamente igual para cada distância. Para que não tivesse uma maratona, mas a grande maioria vai correr 5 e 10. Então, hoje, a distância do 21 e 42 tem mais gente inscrita, um pouquinho a mais, do que os 5 e os 10. E a distância que tem menos atletas é os 5. Então, ficou mais ou menos equiparado ali entre 2 a 3 mil atletas por distância. Tudo equilibrado, né? E esse número da maratona, ele já começa grande, porque hoje, também pesquisa de 2024, a gente está com quase 3 mil atletas na maratona, nos 42. Esse número já deixaria Fortaleza como a 7ª maior maratona do país, do Brasil. Ela já inaugura sendo a maior do Norte-Nordeste, na distância 42. Ou seja, primeira edição já foi para o calendário de Fortaleza. Eu acredito que a prefeitura não vai abrir mão do evento, né? Desse que já estava sob demanda, visto o número de corredores. Um evento equilibrado, que se coloca como referência do Norte-Nordeste. Já existe você que também, né? Aí, dentre uma das funções também é um corretor imobiliário premium, né? A gente ouve muito, eu viajo muito, eu ouço muito Fortaleza, é Dubai do Nordeste e tudo. Tem vários prédios aí acima de 50 andares sendo entregue, outros sendo construídos. Então, assim, eu acredito que dessa forma Fortaleza realmente vai ter uma intensificação de novos corredores a partir dessa leva dos 5 e 10, que deve ser onde todo mundo começa, né? Isso. Você falou bem aí na questão da prefeitura. Esse evento, pergunta, por que vocês não fizeram antes? Na realidade, a gente precisava ter uma certeza que tanto prefeitura e governo iriam ser parceiros. Eu não falo nem na questão de patrocínio, mas na questão logística do evento. Esse é um evento que tem largada 4 da manhã. As 4 distâncias têm largadas distintas. Mas a maratona, devido ao nosso calor, quando a gente lançou, muita gente, conhecidos meus, diziam, rapaz, como é que vocês lançam a maratona aqui? Quem é que vai correr no sol? Então a gente propôs, a gente passou a perguntar às assessorias e atletas qual seria o horário ideal. Hoje em dia já se larga às 5 aqui. Então por que não largar uma hora antes só a maratona? Para que o corredor tenha um conforto maior, pelo menos nos momentos finais da prova. Sim. Então a gente está falando num evento que ele larga às 4. Larga de onde, Carl? Ele vai largar ali do aterro em frente ao Ideal Clube. Perfeito. Ele larga às 4 da manhã, mas a gente sabe que vai ter gente chegando com 6 horas de prova. Então é um evento que fecha a rua 2h30 e só vai abrir rua 10 da manhã. Então imagina isso sem esse apoio público. Sem o apoio público da MC, do Etufó que vai desviar, mudar rotas de ônibus. Então é uma logística, né? é uma logística muito grande. A gente já vivenciou isso por 9 anos na organização do Ironman, que aí você pensa, pô, mas o Ironman tinha uma maratona. Tinha. Então, na realidade, a gente já organizou 9 maratonas dentro do Ironman. Mas a maratona no Ironman, ela é diferente. Eu costumava brincar que o Ironman, quando terminava o ciclismo, eu dava vontade de abrir uma cerveja e comemorar, porque o mais pesado tinha acabado. Mas a maratona do Ironman é diferente desse tipo de maratona. Primeiro que a gente está falando de 1.000 atletas. Agora nós vamos falar 10 mil. de 10 mil todo, mas pelo menos 3 mil correndo a maratona.
E a maratona do Ironman era um percurso curto, que o atleta fazia várias voltas. Isso é meio que normal no triatlo, aceitável. A gente não pode fazer isso numa maratona, Uhum, né, perfeito. Oficial. oficial, né? Até porque o atleta de corrida, ele não é igual ao atleta de triatlo. Então, esse percurso a gente teve que mudar. Esse percurso da maratona, ele andava pela cidade quase toda, centro, Santos Dumont, Washington Soares, mas a gente viu que ia ter um impacto muito grande. Então a gente optou por um percurso mais em linha reta, né? Que eu posso depois falar um pouco aqui dos percursos. Mas deixa eu perguntar uma coisa antes aí. Você acabou de falar uma coisa que é importantíssima, né? A cabeça do atleta, né? Vamos construir um pouquinho a linha do tempo aí, porque o Cal hoje, empresário, né? Organizador de eventos de sucesso, ou seja, com 9 Ironmans aí, trouxe o Ironman para Fortaleza. Eu sei que foi uma luta na época, né? Porque parece que Santa Catarina já sediava, era alguma coisa assim, entendeu? Como é que é esse negócio da cabeça do atleta? Vamos remontar um pouquinho aí o Cal atleta, que acho que muita gente conhece, mas aqui a gente pode conversar É, tudo. O nome é Pode Conversar por isso. é, maravilha. Essa história do Ironman, eu vou começar por ela, que aí depois a gente caminha aí. Eu sempre gostei muito de triatlo, mas eu sempre fui atleta de natação. E existe uma diferença muito grande para quem não é do ramo, do nadador de piscina para o nadador de mar, né? São esportes distintos, são nomes diferentes, né? Dificilmente na Olimpíada você vê, tem alguns, mas se você for ver o percentual, eu acho que não chega a 10% dos atletas que fazem as Qual duas. é a queda de rendimento, Cal? Mil metros de piscina e 1.000 metros de mar, como é que é isso Aí aí? depende do mar. Tem Ah, mar é que é igual a uma perfeito. piscina, É, tem mar que é mexido, tem mar que tem corrente. é. Na piscina tu nada só na raia. No mato, tu nada batendo, Dividindo o levando, espaço. leva chute, involuntariamente dá chute, dá pancada. Então, são esportes totalmente diferentes. E a questão do Ironman, lá atrás, na década de 80, eu me lembro que eu sempre treinava no Ideal nessa época, e eu gostava muito do triatlo. E o meu treinador dizia: se você for pro triatlo, você não volta mais para cá. E aí eu não fui. Aí tive algumas experiências no triatlo bem ruins, sem treinar, achando que como nadador ia chegar lá e eu só fazia nadar bem, o resto era terrível, né? E até que 2006 eu fui assistir a prova do Ironman. Só existia uma no Brasil, que era em Florianópolis, era o Ironman Full, né? Que é o Ironman 3,8 nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 correndo. Já fui com um saco de castanha, com garrafinha colorida, para conversar com o dono do Ironman, que é o Carlos Galvão, para quem sabe trazer para Pra Fortaleza. Fortaleza. Conversei, os cearenses, que eram poucos que faziam na época Ironman, diziam assim, porque lá o ambiente é tão propício, em Jurerê Internacional, que a turma dizia assim: Cal, não, rapaz, não negócio de levar para Fortaleza, deixa aqui, que é bom, que é frio e tal. E aí, de 2006, 2007, eu fui fazer a prova, fiz a prova para entender o que era essa história do Ironman. E eu queria muito ter isso no meu currículo. E a gente só conseguiu trazer a prova para cá em 2014. Então, de 2006 a 2014, eu fui várias vezes em Florianópolis conversar com o Galvão, levando castanha, até que um dia a gente conseguiu trazer para Inclusive cá. participando da prova para poder Participando. entender. Já nesse momento final, a gente teve outros atores que nos ajudaram bastante. O próprio Lilica, o Eric Vasconcelos, né? Um Então a abraço gente. para os amigos aí, viu? É, Eric, Zé Filho, Fred, o Alexandre, Lica, enfim. Um abraço para todos vocês aí. Pode conversar, é a nossa casa, viu? pronto. E aí a gente conseguiu trazer, na época a gente fez o full aqui, que foi uma loucura, a cidade não estava preparada para isso, a gente conseguiu ainda fazer 3 anos de full, mas aí eu acho que é outro podcast para eu contar essas histórias, porque são histórias assim
que você não acredita. Conta só um caos aí pra gente dar risada. Tem algum caos Rapaz, no pitoresco aí? primeiro Ironman que acontecia dentro do Marina Park, a largada, eu deixei o meu apartamento por volta de 10 da noite para fazer um acompanhamento da saída dos caminhões de montagem. E eu levei um celular que não estava carregado e na época o Nextel. Eu só voltei dessa saída 3:30 da tarde. 3:30 da tarde. E aí aconteceu de tudo. Todos os imprevistos que você imaginar aconteceram. De, inclusive o mais para você que você quer um assim bem pesado, a gente acompanhando uma colocação de cone, que isso é uma coisa que você pensa que é simples, mas tem que ter um cara específico que sabe colocar cone, que é um cara que se pendura no caminhão e coloca, e se não o cone, ele coloca, o cone cai. Sim. Aí complica. Imagina você balizar 180 quilômetros de cone. Quanto tempo demora isso? E aí um dos caminhões, a porta soltou, voltou e quase decepa o braço do cara do Do cone. colocador de conta. E aí se colocou outra pessoa, essa pessoa não sabia, até que disseram, o único cara que sabe colocar cone aqui nesse caminhão é o motorista. Aí eu, certo, isso nós estamos falando de 1 hora da manhã. Então não tem para quem você ligar, para quem você ir atrás. Aí o que é que acontece? O organizador virou motorista? Eu fui para a direção. Eu dirigi de 1 da manhã às 5:30 da manhã um caminhão, a 10, 15 km por hora. Ave Maria. E o celular acabando. E assim, quando deu quase 6 horas, eu não tinha mais celular e nem quase não tinha Nextel. E eu recebi a ligação do Carlos Galvão, faltando 10 minutos para a largada, porque era de praxe essa ligação, tipo, tá tudo ok, pode largar. Na volta dos cones, já chegando ali pelas Seis Bocas, eu não vou dizer metade, mas 30% dos cones que a gente tinha colocado já tinham sido roubados. No primeiro Ironman roubaram 800 cones em Fortaleza. Que Foi uma loucura. Rapaz, que loucura. Então, Que falta a educação, né? Que falta a civilidade nos faz. Isso é mas esse inimaginável. primeiro ano foi bem crítico, né? A gente teve situações assim de assaltos aos atletas, teve muita coisa. E eu achava que a gente não ia para o segundo ano. O segundo ano a gente já foi bem melhor, a cidade já entendeu melhor. Esse primeiro ano foi no dia do Enem, então tu imagina aí como Perfeito, é que foi. chocado. Terceiro ano já foi bem melhor e aí a gente decidiu que o full não dava, a gente tinha que partir para o 70.3, que é a metade, né? Que é o meio Ironman. E, e essa foi a história pesada. Depois a gente marca um para contar outros. Total. Maravilha. Mas retomando então, Cal, tem essa parte da transição, né? Tem essa parte aí, o Ironman foi uma transição, você trazia o Ironman, né? Mas tem essa parte que você, com a cabeça de atleta, eu acho que essa é a frase que fica nos norteando aqui na conversa. Porque é diferente quem vive, né? A experiência ela faz com que você tanto não erre mais para evitar uma coisa chamada retrabalho. Nós somos assistidos por vários empresários, eu acho que a dor de cabeça é o pesadelo da maioria deles. Acabamos de conversar aqui com o Ricardinho da SVC. Forte abraço, Ricardinho. Agora com a nova marca Geeks, né? Essa camisa aqui da Converse SVC. Mas, já que você está fazendo agora uma mais evoluída tecnologicamente que o Cal está usando, viu? Pode mandar da Converse aqui também, pode conversar. Tá aqui, eu quero lhe entrevistar. Então, voltando para essa cabeça de atleta, cara, quanto que tu pegou e disse assim, eu vou competir e eu vou organizar também, porque a cabeça é uma, mas a visão é diferente, né? O técnico, às vezes você tem que saber a hora que você é atleta. Eu acho que tem que saber separar muito bem isso, né? Agora eu sou atleta e agora eu sou empresário. Como é que é isso aí? Fábio, eu desde novo, eu gostava de organizar algum tipo de evento esportivo. Era uma coisa assim natural minha.
Nosso amigão Rodrigo Bandeira, por sinal, participou de alguns aniversários que eu fiz, que o meu aniversário era uma mini Olimpíada. A gente tinha um sítio em Messejana, eu inventava Ele bicicross, nadava mesmo, que ele disse que nadou nadava. algum momento. Eu achei que ele boia bem, né? Então, o Rodrigão, quando tinha uns 10 anos, ele era imbatível. Imbatível. Já, Aí foi já, passando o tempo, eu fui... já era com tamanho adulto, né? Com 10 Com anos, tinha 10 um anos ele metro já e era 90. adulto. Então eu gostava muito dessa coisa de organizar, era uma coisa minha, de DNA mesmo. E eu comecei minha vida empresarial trabalhando com meu pai, em empresa e tudo, e não tinha nada a ver com essa parte esportiva, até que eu comecei a organizar alguns eventos de natação ali no paralelo. E aí a coisa foi aumentando, Começou a trabalhar na escola ou na faculdade, Cal? Começou a trabalhar cedo, não foi? eu comecei a Essa, trabalhar muito cedo. essa com Comecei teu pai. Eu com comecei aos 16 anos. 18 anos eu já É, estava, é. quando eu cheguei do intercâmbio eu já comecei. Fui pai novo, então eu já comecei cedo essa questão. E os eventos esportivos vieram ali, não vieram tão cedo, mas vieram ali no início dos anos 2000, sabe? Entendi. E aí a gente começou a organizar alguns eventos, aí foram aparecendo eventos maiores, eventos de natação, apareceu evento de vôlei, a gente cheguei a fazer um evento, dois eventos para o Esporte Espetacular, ao vivo, um de vôlei, na beira-mar. A gente teve um episódio engraçado, porque era com o Cat Kirali, que é o Pelé do vôlei, é o cara mais conhecido do voleibol mundial. Cat Kirali. Hoje ele é o técnico da seleção americana feminina. E era também um evento que tinha a estreia do Naubert Sim. na areia, no vôlei de praia. E quando o Cat Killer chegou aqui, ele disse: Olha, eu só entro com o meu cachê pago. E a gente, na época, foi pego de surpresa, tinha que ser em dólar, aí foi uma correria para arrumar esse dólar e Vai na tudo. casa de câmbio, código, Loucura junta. total, loucura. Pede emprestado aqui. Aí a gente fez esse evento, depois a gente também fez um outro evento, esse daí com a 77 até quem estava capitaneando, e a gente ali junto, que foi um desafio de natação, que depois esse desafio, o Gustavo Borges também participava desse evento como sócio, não mais como atleta. E a gente trouxe vários nadadores olímpicos, brasileiros e estrangeiros, e fizemos no Náutico, não sei se você lembra disso, 2008, Lembro, lembro. com transmissão ao vivo. E todos esses eventos, como você disse, a gente, a gente tem essa vivência de atleta que a gente sofre, a gente passa por situações difíceis, a gente, a gente vivencia situações que a gente não estava esperando e a gente tem que dar um jeito de resolver na hora, né? E a gente trouxe isso muito para os eventos. Esse evento de 2008, por exemplo, a gente deixou a arena toda pronta, evento ao vivo, é diferente, nacional. A gente deixou a arena toda pronta no Náutico, por volta de 4 da manhã, vamos para casa, volta. Quando a gente volta, deu aquela chuva que dá em Fortaleza, 5 e meia, com vento. Metade dos prismas da piscina caíram dentro da piscina. Não. E aí a mesma coisa, você volta tipo 5 e meia da manhã, não tem ninguém para te ajudar. Só que muitos caíram na piscina de salto, que tem aquela fundura absurda que quando a gente desce o Perfeito. ouvido quer Sim. papocar. E aí tem alguém aí que consiga pular e pegar esse prisma. Os dois que pularam já subiram com o ouvido doendo, não conseguia, porque o prisma pesava 10 vezes mais com a água. Aí o que é que faz? A gente pega e pula, né? Para tirar o prisma. Não teve que nadar depois Então, disso, não, né? não. Rapaz, os bastidores só sabe quem tá dentro. Os bastidores são É. de evento esportivo. Então, a gente já passou por muita situação que daquelas que você diz, não vai dar certo. E no final, dá. Pois é interessante você falar isso, porque você falou de vôlei. Eu acredito que o Brasil teve o melhor treinador de vôlei durante uma década que já existiu. Isso é uma opinião pessoal minha a respeito do Bernardinho. Eu já assisti 3 palestras. Na época que eu trabalhava na General Motors, ela me propiciou 2 palestras do Bernardinho. E era impressionante a cabeça que ele tinha. Ele como treinador
ele sempre teve a cabeça de empresário, de líder servidor. Ele deixava isso muito claro, né, nas conversas dele e nas palestras, ó. E aí vem esse detalhe do que você acabou de falar agora. Aqui nós temos um episódio chamado Diário do CEO, no qual a gente fala que por muitas vezes nós temos que tomar decisões muito rápidas, né? Nós não temos tempo É, e às vezes nem temos toda a informação necessária, né, para embasar aquela decisão, mas ela precisa ser tomada. E foi isso, uma janela, um reconhecimento aí ao Bernardinho. Acho que foi um cara que o Brasil não conseguiu, né, dentro dessa linha que nós estamos buscando ainda de entendimento, né, de valorização. Para mim, todos os treinadores de todos os esportes, inclusive do futebol, que na época eram considerados semideuses, para mim, esses treinadores eles eram para ter sido alunos do Bernardinho, sabe? Eu acho que em algum momento aí a confederação, o governo tinha que trazer e dizer, olha, a gente está aqui durante 10 anos, um esporte que o Brasil não era tão relevante e dominou durante 10 anos, né? O esporte frente aos melhores do mundo. E aí, falando disso, me fala um pouco também dessa parte aqui, eu acho que todo mundo está curioso. Cara, como é que é dentro essas várias atividades, atleta, empresário e tudo, conseguir ser master, top 3 do mundo? Enfim, fala um pouquinho do atleta aí pra gente. tá. Só complementando aí o Bernardinho, ele tem uma receita que imagina se ele tivesse num país que tem o esporte mais desenvolvido, no caso dos Estados Unidos, hoje você vê a Grã-Bretanha, né, que deu um salto gigante depois da Olimpíada que hospedou lá. O Bernardinho, ele é realmente fora de série. A receita dele, ele tira o máximo, né, do que o O atleta dele atleta. tem, É, né, para chegar onde ele e perdura, né, continua aí, é. né, sendo exemplo. Para mim tem duas janelas assim que eu lembro. Uma é o fato que ele voava na econômica, né? Para os atletas voarem em primeira classe. Aí perguntaram para ele, pai, como é que o técnico vai? É, Eu não tenho 2,10 m, eu não vou jogar amanhã. E a outra foi uma que ele chegou, a competição acho que foi nos Estados Unidos. Ele eu sei o chegou, que foi lá na Holanda, é, que não tinha quadra, ele jogou a turma no estacionamento, exatamente, exatamente. O né, ginásio estava fechado, ele colocou o pessoal para treinar no estacionamento. estacionamento. E uma das frases que ele, parece que alguém reclamou, ele disse, olha, alguém pode treinar tanto quanto nós, mas mais do que nós Mais do que nunca. nós nunca. É, E isso fica cravado na mente do jogador. Naquele momento que. Porque o esporte de alto rendimento ele é muito igual, né? A diferença é mínima. é, Né? Seja um esporte que seja pelo cronômetro ou por ponto, no caso do vôlei. Ali, o físico, a questão física, a preparação física, ela está praticamente igual. Quem vai dar aquela diferençazinha é o mental. E ele conseguia fazer com que o mental dos caras fossem. Porque é aquela coisa. fortíssimo. Se você sabe que você deu tudo que você tinha, você treinou o máximo que você podia, você vai chegar na competição seguro, de uma forma que nada vai te abalar. Então, assim, isso eu tenho muito isso, sabe? Assim, muita gente diz que eu treino além do que é para treinar, para a idade. Muita gente, cara, tu não precisa mais treinar isso tudo, cara, não precisa ser todo dia. Mas eu acho que eles têm até um pouco de razão. Mas eu tenho uma coisa que se eu não treinar, eu nem, vamos dizer muito para os parâmetros do Master, né? Se eu não treinar muito, eu não chego forte mentalmente na competição. Eu preciso chegar ao esforço máximo, porque aí na competição eu chego com a cabeça forte. Se eu chegar na competição e o meu subconsciente sabendo que eu Uhum. Não deu o não me máximo, né? dediquei o que deveria, cara, nunca vem o resultado. Esse teu pensamento, ele nos leva a uma frase que eu acredito muito, né? Se você acredita que pode, você está certo. E se você acredita que não pode, você também está certo, É, né?
Tem muito disso. É. Você acredita que pode por várias vezes, né? Ah, era impossível, ele foi lá e fez. Sempre teve Isso. alguém que, É. né, foi o primeiro a fazer uma coisa que todos achavam impossível. Cal, e isso, cara, isso é no cotidiano, é no dia a dia, né? O empresário ele sofre com a instabilidade, ou seja, quando a gente fala de eventos, né? E a gente conversando um pouco antes aqui, eu estava falando das inúmeras variáveis que existem. Você agora mesmo, né, virou mergulhador para poder pegar os prismas, virou motorista de caminhão para poder colocar É. os cones e tudo. E o empresário brasileiro é mais ou menos isso, né? Ele é um equilibrista, né? Porque agora mesmo a gente tem uma reforma tributária, a gente tem um mercado financeiro aí, né, claudicando por conta de um banco que já foi reajustar 3 vezes o tamanho do rombo que pode vir a, a impactar toda a economia, a credibilidade que se esvai, né? Mas esse tipo de mentalidade, sabe, de não desistir nunca e de tentar fazer e ter a certeza que fez depois, né, o seu melhor, é que eu acredito que faz com que o Brasil, que já é um país rico, naturalmente, extremamente rico, porque senão não aguentava ser saqueado, né, há tanto tempo e de forma ininterrupta. Mas é o que nos faz pegar e andar para frente. Eu tenho conversado muito com várias pessoas e é o que o empresário quer e o que eu acho que um evento como esse, como a Maratona de Fortaleza, os outros eventos que eu sei que a K1 aí, e, enfim, e os parceiros capitaneados por você estão trazendo, né? Eu acho que tem um cronograma mais extenso. E eu acho que aí é a cabeça de atleta e também a cabeça do master, né? Me conta como é que é, para quem está assistindo, por que que a maratona não é um esporte jovem, né? Porque a cabeça ela vai ter que funcionar mais do que o físico. E talvez na natação master também, estamos aí com essa medalha belíssima aí. Me conta aí. Essa questão do dia a dia, de você conseguir dividir bem o empresário, o médico, o advogado, o, com o atleta, isso tem crescido muito, tá? Eu tô nessa aí, eu praticamente nunca parei de nadar, né? Parei um período muito pequeno, lá atrás, né? E, e depois ali dos 30, Parou um período pequeno, fez uns 3 filhos, viu? É porque não tem 5. depois ali dos 30, a gente começou a dar um foco. É aquela coisa, você na adolescência conseguia competir em competições regionais, o destaque maior era isso. Você vai ficando mais velho, vai perseguindo e continua ali tentando manter a forma sem parar. Acaba que você vai galgando espaços, né? Você chega ali numa categoria 30 mais, 35 mais. Hoje eu já estou no último ano das 50. Já estou doido para virar 55 mais, porque muda de categoria, primeiro ano, aí já é. Uhum. Aí você, Uma entendeu? vantagenzinha, né? É. Então, a gente. O dia a dia, para a gente conciliar família, trabalho e treino, é difícil. É muito Só difícil. uma janelinha. Mas nesse contexto todo, Fortaleza não ficou pequena para ti? O Brasil não ficou pequeno para ti? Vamos lá. Aí, essa questão da natação, que é um esporte que tem muita gente praticando. Quando você vai para um mundial desse, você chega em mundiais com 8, 10 mil atletas. É muita gente para Uhum. nadar. São competições que duram 10 dias, que começa 8 da manhã, tem competição que termina 8 da noite. Se não for um evento que tenha 3, 4 piscinas, é uma coisa, é muita gente. Então, a natação ela é muito organizada, ela te proporciona nadar até os 100 anos, se você tiver saúde, né? Os eventos são, por exemplo, ano que vem vai ter o Mundial em Budapeste. Eu já fui um em 2017 lá. Budapeste hoje é a cidade mais importante da natação mundial. A sede da World Aquatics, que é a antiga Federação Internacional, está se mudando para lá.
esse evento, quando eu fui em 2017, teve 8.000 atletas em 4 piscinas diferentes. Então, assim, a gente vê que eu tenho a sorte de ter um esporte que contunde pouco e dá essa longevidade, né? E aí, depois dos 30, 35, a gente foi começando a conquistar alguns títulos nacionais, vamos partir para o internacional, sul-americano, começamos a também participar de eventos internacionais, né? Era isso que eu ia pensando aqui, essa janela do mundo, né? Quantos países tu não conheceu por conta da Eu já natação, fui né? para muitos países nadando, muitos países, Canadá, Estados Unidos, Hungria, Austrália, Japão, Coreia, Taiwan, acho que Estados Unidos eu disse, eu acho. Acho que foram essas competições, foram essas internacionais. E aí passa a ter um hábito, uma coisa assim, que de 2 em 2 anos a gente tem campeonato mundial ou Olimpíada Master. Aí você escolhe, a Olimpíada era de 4 em 4. Aí você diz, que evento é esse, a Olimpíada Master? É o maior evento esportivo do mundo, multisporte. Esse que eu fui em Taiwan agora, já é a terceira que eu vou. Tinha 25.000 atletas de diversas categorias. Em Taiwan, um lugar difícil para chegar. Alimentação, Causão, como é que é? A alimentação me disseram que ia ser uma dificuldade. Foi perfeita. Alimentação tranquila. Onde eu senti problema com a alimentação foi na Coreia do Sul. Aí sim. Porque você dizia, meu amigo, eu não quero apimentado. Vinha mais apimentado do que qualquer comida que você já comeu na vida. Então era difícil. Lá era difícil. Mas Taiwan, tranquilo. O acarajé virava brigadeiro, né? É, exatamente, exatamente. Então, Fabão, a gente tem que. É aquela coisa, é o amor, né? Tipo, você se inscreve para um evento desse. Eu estou aqui contando os dias para me inscrever no Mundial de 2027. Esse, esse aqui dessa medalha foi 2025, que é uma Olimpíada. O nome do evento é o World Master Games, mas todo mundo chama de Olimpíada Master, que é realmente uma Olimpíada, tem abertura, a mesma coisa. Só que para atletas mais velhos, Sim. né? E eu já vinha perseguindo. Eu tinha ido em 2005, tinha tido medalha de prata, fui em 2009 para a Austrália, medalha de bronze. E o meu intuito de ir para esse evento foi um só: ganhar uma medalha de ouro. Eu precisava ter isso para mim, da minha cabeça, para o esforço todo. Cara, eu preciso ter uma medalha de ouro num evento mundial. E, e esse evento ele tem muitas particularidades. Acabou que eu trouxe 9 medalhas, mas as 5 primeiras foram de prata. E eu disse, rapaz, não vai sair o ouro. Pai, 9 medalhas? Foram 4 ouros e 5 pratas. Só que os 4 ouros, 2 ouros foram de revezamento. Beleza, mas eu tinha que ter o individual. E aí ela veio, esse ouro me fugiu numa prova que eu achava que ia dar, que era o 200 livres por 20 centésimos. Um erro meu, fiz um tempo bem aquém do esperado, porque estava muito. Aí foi o contrário, estava muito seguro, achava que tinha treinado demais. E aí a gente fala, o palavreado do nadador, eu passei muito forte. O que é o passei muito forte? É você passar metade da prova fora do que é para você passar. E você é igual o cavalo de corrida, ele vai pagar um preço no final. E eu paguei um preço no final, perdi por 20 centésimos o ouro do 200 livre, que era o que eu estava achando que ia dar na piscina. E aí o ouro veio numa prova que foi o 200 costas, que eu nem esperava tanto que viesse, mas o quadro da competição proporcionou que deu certo, né? E esse daqui, especificamente, foi nas águas abertas. Foi na prova que lá foi num lago, né? Foi nas águas abertas. E, para minha surpresa, eu também fui, por isso que está no quadro, porque eu fui o campeão geral da distância. Desde 25 anos, tinha atleta de 25, mais 30, mais Ou 35, seja, tinha um mais. atleta com metade da tua idade lá. E essa prova, rapaz, quando eu cheguei, eu sabia que tinha ganho minha categoria, fiquei feliz, né? Mas logo depois eu comecei, o locutor falando lá em mandarim, mas eu escutava que ele dizia o Aragão meio Antônio Arago. Então, eu disse, rapaz, acho que eu ganhei mais do que a minha categoria. Aí quando eu saí é que eu vi que eu tinha ganho o geral, né?
E aí eu posso te dizer, foi muito difícil ir para Taiwan, para conciliar trabalho, tempo, custo da viagem, né? Doença. Eu vinha de um campeonato que eu fui no Japão 2 anos antes, que deu tudo errado. Tudo errado. Tudo. Foi uma coisa assim que eu não. Até Águas Abertas eu errei o percurso. Eu nunca errei um percurso na vida. E no Japão eu errei o percurso. E aí tive um prejuízo grande lá na prova. Enfim. Na outra prova eu tinha tido a medalha de prata, fui desclassificado. Enfim, Ou seja, eu já vinha traumatizado. as 9 que você ganhou numa, dividindo com a outra, deu uma média de 5, né? Foi. E aí, Qual é o teu ídolo? Qual é o teu, para você, quem é o maior nadador da na história? natação, eu vou dizer um nome aqui que, rapaz, eu fico dividido em dois, mas Diga os dois. eu acho que o primeiro nome que eu vou dizer é o que mais me impactou na adolescência, foi o Matt Biondi. Não sei Eu se lembro, você lembra lembro, desse, lembro. né? Pouca gente, só quem é da natação antiga que vai saber. Mas ele era uma espécie de Michael Phelps da época, Sim. dos anos 80. E o Michael Phelps, né? Que é E o Michael Phelps, ele ganhou quantas medalhas mesmo? 28 medalhas ao todo, sendo 23 de ouro. Não, mas a Olimpíada Ele que ele mais, ganhou 8 de ouro em 2008. 2008. pois, um 8 de absurdo. ouro. O Albatroz, né? Tem um nadador também que era chamado de Albatroz, né? Um alemão. É? É. Eu É o pensei que era o Michael Phelps. Não, Gross. não, então eu Michael confundi. Gross. Era o Albatroz. Então, Fábio, só para finalizar. Só um detalhe. O Phelps tem 2 metros, tem quase 2 Não, metros. o Phelps tem 1,94 m. Faz uma diferença muito grande na piscina. Faz. Hoje em dia, a média subiu bastante. Antigamente, 1,80 m e pouco era Os alto esportes, na eles têm. natação. Hoje em O, dia já não é o mais. tênis tem feito isso, a natação tem É, feito isso. Antigamente era só basquete e vôlei, hoje em dia é, os esportes é. eles têm. Hoje, os grandes nadadores, que a grande maioria é acima de 1,90 m. Acima de 1,90 m. Gustavo Borges tem 2,3 m, né? Ele já era Uhum. dos mais altos, né? Mas Alexander Popov, 1,99 m, Ian Thorpe, 1,96 m. A turma é naquela média É, ali de 1,90 m e 2 metros. impressionante. Mas, então, essa parte das águas abertas, você trouxe o ouro que você não esperava. E 9 medalhas. Rapaz, alguém já fez isso? Já, já, já fez. Tem outros atletas que estão. Aqui do Ceará só foram 2 atletas para esse campeonato, esse de Taiwan. E a outra atleta é uma médica, a Gesoni Gruska. Ela é de uma categoria 60 mais. Ela também ganhou, acho que o mesmo número de medalha. Eu vi. Saiu É, uma matéria do Ideal com vocês isso, dois, né? exato. É. É. E aqui no Ceará, assim, o eterno rival, que é amigo também, é o Pinto, né? O Pinto. é, Na natação master aqui, a gente tem hoje 4 atletas que têm medalha de ouro em Olimpíada Master, que é o Pinto Neto, José Albuquerque Pinto Neto, a Edla Lopes, que é muito Uhum. conhecida, a Gesoni e eu. E em campeonatos mundiais a gente tem o Carlos Jarbes. O Jarbes ele já está no nível acima da gente, porque o campeonato mundial da World Aquatics, esse é muito difícil de a gente conseguir uma medalha de ouro. Eu tenho algumas, o Pinto, a Gesoni, mas ninguém tem ouro, somente o Carlos Jarbes. Uhum. Que é esse campeonato do próximo ano que a gente está pensando em ir. Rapaz, eu vi inclusive um vídeo aí do Pinto e você sendo homenageados pelo João Inácio Júnior. Um abraço, João Inácio Júnior. Ah, O cara que se reinventa aí com um bom humor danado. Você fez uma enquete, né? Eu não vi depois os comentários, não, mas enfim, foi bom porque manteve a chama acesa aí entre o Aragão e o Pinto Neto, dois grandes nadadores aqui do Ceará. Cal, voltando aí um pouco ao tema dos novos atletas. Como é que você vê esse movimento todo aí, né? A transição da noite para o dia, a beira-mar, como você falou, eu acho que a beira-mar aqui de Fortaleza ela
hoje eu acho que é um exemplo a ser seguido. Eu gosto muito de pegar a bike de vez em quando, em vez de estar na academia, né? Em vez de estar no ambiente fechado, fazer ali a beira-mar, uma horinha de bike ali na beira-mar. E dia de segunda e quarta é impraticável pelo número de corredores. Realmente você vê ali a beira-mar pulsante nesse sentido. Qual é o, sei lá, não sei, eu acho que não tem fórmula mágica, não tem um recado, né? Mas qual é a mensagem que você deixa para esses aspirantes a atleta ou então que estão buscando a constância, a longevidade, né? Que se inscreveram na Maratona de Fortaleza e provavelmente vão estar em outros eventos aí que vocês vão trazer. Fábio, o ser humano, ele costuma evoluir, né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que muita gente que tinha um estilo de vida totalmente longe da atividade esportiva, hoje você encontra e não acredita que aquele cara que era da night, que era só da bebida, que era só da festa, né? Hoje usa um relógio Garmin ou outro similar, né? E o que é isso? Eu acho que as pessoas começaram a ver que aquele caminho que era sem o esporte no paralelo não te dava muito tempo de vida, né? E aí aquela coisa, um vai, o outro vê a melhora, vê a saúde, vê o shape, eu também quero. E aí vai aumentando. Antigamente aqui, a gente organizava corrida no início dos anos 2000, quando tinha 1.000 pessoas, era uma grande corrida. Hoje, 1.000 pessoas é uma corrida que foi fracasso. Ou então é Uhum. uma corrida inicial ali, que era só para 1.000 pessoas, Limitada, né? limitada. Então a coisa mudou de uma forma que existe alguns números aí que a gente acaba conhecendo. Hoje, 70% da população brasileira faz algum tipo de atividade. Pode ser caminhada, pode ser a corrida, pode ser a musculação, né? Nesses números, a musculação hoje, ela ainda é a atividade mais Procurada, né? Mas exercitada, mais procurada, ali seguido de perto da corrida, sabe? Eu até vi esse gráfico, torcendo que a natação tivesse um pouquinho mais acima, mas a natação ela tem alguns fatores limitantes que aqui em Fortaleza cresceu muito a questão da natação no mar. Não sei se você já notou isso, eu tenho mas alguns amigos, o André Montenegro, que já esteve aqui com a isso, gente. André. Forte abraço, André. Que ele nada no mar e é com regularidade, né? Ferrenha e O tudo. André ele tem uma turma que ele nada até com o time do Roberto Brasil, que o prefeito Evandro também faz parte dessa assessoria lá e treina também lá. E assim, não é só a corrida, é atividade. Você vê a quantidade de academia que tem É. na cidade, em E, todo esse, canto. e esse dado que você trouxe, 70%, ele realmente é um dado muito bom, porque muita gente me pergunta, rapaz, como é que dá conta, né? Tanta academia, toda esquina. É, Antigamente era uma farmácia, né? A gente tinha medo de dormir agora é academia. e É, acordar dentro de uma farmácia, né? é, Agora é academia. E eu sempre digo, olha, enquanto houver déficit, né? Enquanto não tiver aí no Pareto, enquanto não chegar no 80%, pode abrir a academia. Porque, inclusive, tem muita gente que pega e se matricula, entra na nossa estatística, tá certo? Mas não está indo, né? isso. A diferença de perfis das academias mais caras para de custo-benefício é que quando você se matricula numa academia mais cara, mais completa, com acompanhamento maior, eles ficam te ligando, né? Se você não vai. Olha, tá viajando, olha, faltou 2 dias e tal. Enquanto que a academia, que é custo-benefício, né? Ela tá olhando a matrícula. Se o aluno tá lá, não tem essa história de ficar cobrando a presença. Até porque elas são solução para quem viaja muito. Né? Se tiver uma rede, o cara treina uma semana na cidade, outra semana na outra e tudo. Enfim, mas o que realmente chama atenção é que isso repercute num padrão de consumo que vai desde a bebida alcoólica ao vestuário, É. né?
Então, impressionante aqui. Você não está vendo aqui, mas tem 4 pessoas aqui no estúdio, né? Nós temos mais 2 pessoas, tem sempre o Ricardo aqui, que é o nosso videomaker, operador, que faz a marcha e tal, o Isaac que acompanha junto com a Vina. Mas das 4 pessoas aqui, todos estão usando camisa preta básica, Uhum. né? Que virou praticamente uma farda. Então você tem, por conta do emagrecimento e da busca dessa vida mais saudável, você tem mudanças de hábito de consumo de bebida, de comida, vestuário, né? Viagens. Isso tudo está impactado. Como que a gente faz a leitura disso já pensando nos próximos eventos? Pronto. Vou te dar outro número. Existe uma pesquisa que Fortaleza tem em torno de 110 mil corredores. Nós estamos falando aí em torno de quase 5% da população, né? Uhum. É um número grande, eu acho, um percentual alto, mas você vê que ainda tem muito, Espaço. muito espaço, né? Assim, quando a gente traz aqui para a questão dos eventos na cidade, hoje as corridas elas dominam, né? A gente tem várias outras modalidades acontecendo, mas sem essa questão do quantitativo, né? E isso é uma dificuldade que eu vejo. Nos eventos de natação, de piscina, a gente tenta quebrar a cabeça para ver como é que a gente melhora esses eventos para tornar eles mais atrativos, para não ser só para a bolha do nadador, né? Para não ficar naquela coisa da bolha da Uhum. natação. Porque já são formatos muito antigos que você vai competir, aí você leva sua mãe, seu pai, eles assistem ali, você passa 4, 5 horas ali vendo seus amigos nadar, você nada, mas para a pessoa que vai assistir, você vê que a natação na TV ela só é acompanhada, só é assistida durante a Olimpíada. E é uma das mais assistidas. Mas tira da Olimpíada, vai para o Campeonato Mundial. Ninguém vê, Não tem ninguém público. assiste, ninguém tem interesse. Só a bolha, né? Então, assim, Isso, tem. isso é tão diferente. Eu fiquei impressionado em saber que o ciclismo na Europa ele é mais assistido do que o futebol. Olha aí. É inimaginável para a gente, né? É, Mas o é. ciclismo, que você vai Tour de France e tal, o Giro da Itália e tal, é uma coisa que proporcionalmente é mais assistido que o futebol. A gente tem tentado pensar em outros eventos. Há 3 semanas, eu fui para um evento chamado Aqua Race. Aqua Race, que é uma piscina dentro do mar. É uma estrutura de Isso é novidade, eu já teve aqui em Fortaleza. total novidade. Ah, Quem trouxe isso foi um ex-nadador olímpico, Caio Márcio, ex-finalista olímpico, e ele criou esse modelo. E ele é de João Pessoa, ele fez esse evento em João Pessoa e depois fez em Pernambuco. Eu fui conferir lá em Pernambuco, participei também. E é um evento que a gente está aí tentando ver se traz para Fortaleza. A ideia seria colocar essa piscina flutuante ali na Praia do Náutico, que é uma área ali que já é um uhum. pouco abrigada, né? E é bem diferente, a gente mesmo chegando já é diferente, participando mais ainda, porque não tem o fundo, não tem a linha para você saber Se onde é que você está. orientar. Eu mesmo, uma das provas, as provas são sempre de 50 metros. Cara, eu errava as viradas porque você não tinha muita noção. E na chegada dos 50 livros eu cheguei com a cabeça. Arranhei o óculos. Eu cheguei com a cabeça, bati esse dedo aqui porque eu vinha sem respirar. E quando eu fui levantar para ver se eu estava chegando, eu já tinha chegado. Tanto que esse dedo aqui até agora ainda não está normal da pancada. E aí a gente tem pensado em outros eventos, multi-eventos, a gente tem conversado com o pessoal do Rei Rainha do Mar para trazer de novo para cá, que é um evento que tem águas abertas, corrida na areia, Uhum. stand-up, a gente já fez eventos parecidos aqui, né, para não ficar também só na questão das corridas. E só voltando um pouco para a maratona, que eu acabei esquecendo de dizer, é um evento que faz parte da comemoração dos 300 anos da cidade. E, para nossa surpresa, nos foi passado em tom até não de cobrança, mas de atenção, tipo, ó, vocês caprichem, porque
vai ser o maior evento da comemoração de 300 anos, devido à proporção que o evento criou, da expectativa que tem criado e tudo. Então, o Porque 10 desafio é. mil, a gente estava falando de público, né? 10 mil inscritos, aí você junte aí família e amigos, É, né? Você vai ter aí 50, 60 mil exato. A pessoas, beira-mar vai estar cheia. né? Agora, uma dúvida que ficou com relação às corridas. Esses 110 mil corredores de Fortaleza, eles estão espalhados em alguns locais já reconhecidos, né? Como é o caso de Beira-Mar, como é o caso de Cocó, como é o caso do... Ou não, ou está tudo concentrado Não, numa tem. coisa só. A grande maioria é beira-mar, mas a gente vê assessorias que têm pontos fixos no próprio, em shopping, no Iguatemi, ali pro lado do Cocó, já tem outros nichos aí, Entendi. outros espaços sendo ocupados, mas a grande maioria realmente é beira-mar. As academias, Cal, elas se beneficiam muito, né, com a corrida, porque a pessoa não pode correr sem fazer uma Uma, co- é, preparação, né, uma musculação, um fortalecimento, né? Isso é eu não digo uma irresponsabilidade, mas é uma dificuldade a mais para quem está iniciando ou para quem quer manter um ritmo consistente de corrida. As academias elas têm andado junto com vocês com isso, não? é assim, como você disse, o atleta, o corredor, e eu acho que todo atleta, se ele não tiver um trabalho paralelo de fortalecimento, de musculação, ele não vai ter um, um espaço não vai ter um futuro muito grande, porque a contusão vai chegar, principalmente de um atleta de corrida, né? É um esforço repetitivo, É, né? então a gente vê que hoje em dia, é, muito desse público das academias são atletas que fazem outras modalidades, né? Uhum. Hoje em dia, se você for falar de atleta de rendimento, ele não existe atleta de rendimento que não tenha um trabalho paralelo de fortalecimento, né? E aquele que não é de rendimento, mas que está sempre buscando uma melhora, ele vai precisar também estar dentro de uma academia, né? Então, como você disse, são modalidades que caminham juntas. Não tem como fazer sozinho. E eu vejo um adicional, sabe? A musculação por si só, quando ela não tem o acompanhamento, ela mesma, Contunde. É, ela pode ser um é. risco, né, de lesão. Então, assim, é primordial a pessoa ter uma orientação, ter um acompanhamento, né? Principalmente para quem não tem aqueles anos, né? Nós estamos falando, é claro que você é atleta e eu curioso, mas nós estamos falando de anos de academia, né? Então a gente já sabe ali os nossos limites, né? A gente já sabe treinar, embora sempre um espaço para aprender, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, evolui. Mas é um recado aqui que, em nome do Pode Conversar, eu deixo para quem está nos assistindo. É interessante procurar orientação, sabe? A melhor possível, né? Porque não adianta se preocupar. Ah, a academia é perto de casa, é perto do trabalho, ah, o equipamento é novo. Isso tudo é muito bom, mas a orientação, ela é primordial. A pessoa procurar, né, saber qual é o seu objetivo, porque às vezes não é nem o que se quer, né? Como muito na vida. É o que você precisa. É. Você faz o que você quer, né? Porque aquilo ali é mais prazeroso, aquele exercício é mais prazeroso, você gosta de fazer e tudo, mas não é o que você precisa. E aconteceu comigo, sabe, Cal? Eu passei anos sem treinar a perna. Ah, ex-jogador de basquete e tal, né? Ando de moto grande e tudo. Não senti, nunca senti falta. A partir do dia que eu li, né, que força nas pernas está ligada ao nosso desempenho mental, Isso. à memória, né? Isso foi game changer para mim. Mudou toda a minha visão. Hoje em dia, se eu tiver que priorizar se eu vou treinar superior ou inferior, eu priorizo treino de perna, de força, né? Porque eu sei que isso alimenta meu cérebro. Então, esse é um Certíssimo. recado aí
de um curioso É. para quem está nos assistindo. Curioso não, o Fábio, para quem não sabe, foi um grande jogador de basquete e joga até hoje, que eu andei sabendo. De vez em quando faço raiva o povo aí. É, mas isso que você disse aí, só complementando, muitos desses atletas, desses números que a gente colocou aqui, são pessoas que não foram atletas no passado, na Em nenhum adolescência. Eles momento. passaram a ser com 30, 40 anos de idade. Então eles não tiveram uma musculatura preparada para de uma hora para outra começar a correr. Então a gente vê muita gente contundida, muita gente com problema de joelho, né? Perfeito. Então, essa questão do acompanhamento que você disse é primordial, porque muitos dos atletas não foram atletas, né? E não dá para iniciar no esporte já querendo Sim. ter algum tipo de performance sem ter esse acompanhamento da musculação. E aí, se você tem 110 mil corredores em Fortaleza, você tem 10 mil inscritos numa maratona, num mercado crescente, né? Imagine aí o que é que nós temos que ter É, de cuidado e orientação para que continue sendo realmente, né, o que eu acho que todo mundo quer. Acho que todo mundo quer mais do que a maioria, pelo menos, né? Que é uma longevidade saudável. A quem interessa viver muito, mas não ter qualidade de vida. Acredito que as pessoas estão muito ligadas nisso, né? é. Então a mobilidade, eu imagino aí um vovô, uma vovó atleta, né? Atleta sim, de consistência, não é de desempenho, não. Isso. É aquele que consegue correr seus 5 quilômetros, Pronto. entendeu? Esses 110 mil não quer dizer que seja o cara que corra com número, não. É o cara que em algum momento sai de casa para dar um trote, para dar uma É, corrida, que nem gosta de entrar em corrida e competição, mas ele corre. maravilha. É, Tem o tênis dele, tudo tá ali com é, equipamento e tal, e, né? Enfim, é, não é o antigo jogador de pelada de final de semana, né? é, Que ia para pelada para beber cerveja. isso. É o contrário. É, O cara que realmente ele está estendendo o game over, ele tá fazendo um programa de mobilidade, né? Para curtir mais a vida, curtir mais os filhos, curtir mais os netos, enfim, e de forma consciente. Cal, vamos fazer um pinga-fogo aqui, bicho, que bora. Já a conversa passou tá do tão tempo. boa que É, a gente vai mais uma hora aqui fácil. Calzão, é, filho, pai, empresário, avô. avô, atleta, né? É, o recurso, eu digo isso para todo mundo, não é novidade. O recurso mais valioso que nós temos chama tempo. Como é que é aí para equilibrar? Como é que é feita a distribuição, a multiplicação, no seu caso, desse tempo? É. Rapaz, eu sou um cara, usar essa palavra aqui, pisco, com esse negócio de tempo. E todo mundo ainda reclama que diz que eu só chego atrasado nos cantos, sabe? Porque eu acho que vai dar para fazer tudo dentro daquele período e quase sempre não dá, né? Mas hoje, por exemplo, eu antes de vir para cá, eu fui fazer um exame de imagem no cotovelo. Você não sentia a velhice chegando, o cotovelo enchendo o saco. Eu não fiz, porque faltavam duas pessoas, eu fiz o cálculo, rapaz, eu vou chegar atrasado. Nem cheguei, né? Um Uhum. pouquinho. Mas 15 minutos em Fortaleza é É, pontualidade britânica. agora sim, é difícil para você. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar parado, inventa atividade o tempo todo. E aí, qual é o segredo para quase dar certo a questão do tempo? Rapaz, eu priorizo, eu sou do tempo antigo, ainda faço aquela agendazinha antiga, eu compro todo ano e Uhum. eu escrevo tudo. Tudo, tudo. Tem gente que olha, rapaz, tu escreve, tu bota até isso, tu bota na tua agenda, bota. Aí eu sou aquele cara que tento, durante aquele dia, Seguiu o fazer fluxo. tudo. Dá para fazer quase tudo? Não, mas a gente tenta, né? A gente tenta. E aí não fez num dia, joga pro outro. Mas assim, se você não organizar uma agenda, fica muita coisa pendente. Então eu tenho essa coisa ainda de usar essa agendinha, Perfeito. de colocar o horário e vamos levando. Vamos lá, seguindo. Esporte é saúde? Além de saúde. Esporte é além de saúde. Para mim é. Eu costumo dizer que às vezes eu chego de noite no treino e. Tu veio treinar? Eles, não, eu vim tomar meu Lexotan.
A terapia tá lá. É, Tá na piscina. É um LX, né? É a terapia. É. Maravilha. Grandes amigos dentro da natação? Grandes amigos. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que tem muitas turmas, você sabe disso. Amigos em tudo que é área, mas os meus amigos de cloro são aqueles que eu já tenho aí há mais de 40 anos. É uma amizade. A amizade de piscina é interessante porque ali dentro, quando você coloca uma sunga e um óculos e pula na piscina, você não sabe quem é o rico, quem é o. É, é todo mundo igual. Igual. Ali dentro da piscina é todo mundo igual. E essas amizades são mais puras, eu acho, sabe? Por isso que perduram tanto. Desinteressadas, né? É. Nadar até o último respiro? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, é braçadas eternas. Toda vida que eu mando os parabéns para algum amigo nadador, no final eu boto braçadas eternas. É isso aí. Bacana. E avô babão ou ainda tem um pouquinho de moral? Avô babão, agora avô sem moral, que ainda minha neta nasceu em Portugal. Eu ainda não consegui visitá-la, mas está aí na programação. Hoje mesmo estava vindo para cá assistindo um vídeo dela no berço. Que bacana. Meu amigo, eu acredito, olha, aqui nós temos essa placa aí, coisas boas acontecem aqui, né? Mal pode conversar, eu vou riscar isso aí, vou colocar coisas ótimas, viu? É, Excelente lhe ter aqui. Casa é sua. Eu acredito que isso aqui é só um pontapé de uma trilha que nós vamos fazer aqui. A gente realmente quer informar muito, a gente quer contribuir muito para que as pessoas façam do esporte cada vez mais o caminho da saúde. E fique à vontade para dar seu recado final aí, né? Falando ou de maratona, ou de evento, ou de que o que vem pela frente, enfim. rapaz, na realidade, agradecer o espaço. Como você disse, isso aqui tem tudo para que a gente vire uma página, né? E continue a usar esse espaço aqui, né? Trazendo pessoas ligadas ao esporte, ao empresariado local, que tem uma conversão à natureza esportiva. E Fábio, você é um cara, você é um visionário, eu sempre vejo que você está à frente, né? Você, às vezes, você me liga, eu digo, diga meu coach, né? Brincando. Que você está sempre com a ideia à frente, você tem uma visão 180 graus de tudo. Então, a ideia é dizer que, em relação à maratona, que foi um dos tópicos que a gente conversou aqui, a gente tem aí pouco menos de 2 meses para a prova. Está sendo tudo feito da forma mais criteriosa possível e toda e qualquer novidade que a gente for ter daqui para frente, a gente vai estar trazendo aqui para a Converse, Pode pode conversar. Aqui a gente conversar, pode conversar de tudo. viu? Tentando deixar você e seu público mais antenado possível. Cal, é uma realização para a gente, né? Esse entendimento. Esse espaço ele foi projetado, ele foi pensado, projetado e criado para isso, né? Para que outras pessoas que saibam mais, porque me alegra muito você dizer que eu tenho a visão. Mas a visão às vezes é só um norte, né? Então você precisa de pessoas que realmente entendem e aí eu, mais uma vez vou festejar a sua cabeça de atleta, né? Você é um cara que, por ter a cabeça de atleta, você consegue se diferenciar de uma forma absurda na organização dos seus eventos, do seu negócio, porque muita coisa vem da disciplina. E o atleta, eu acho que sem disciplina o atleta não existe. Vai ser muito difícil. Pode ser que se ele for um atleta, eu não sei nem se pode chamar, né, um atleta de sinuca, alguma coisa assim, mas se ele tiver algum esporte que ele vá depender, né, da consistência, ele vai ter que ter a tal da disciplina. E é isso. O Pode Conversar está aqui, portas abertas. Você que tem uma relevância, uma autoridade, né, num segmento e quer ter um espaço, né, no qual em uma hora você venha aqui, sabe, mande o seu recado, né, converse com a gente e com todo que nos assiste e volte os seus afazeres, privilegiando o recurso mais valioso que é o tempo. Essa sala aqui
é nossa, é sua também. E foi, cara, sensacional poder conversar com você aqui, Causão. Muito obrigado.